Capítulo 21. Pentaquina tio sou tão obediente, cooperativo e fofo. Por que eles ainda querem me matar? Wong Teng não entendia nada. Sua mãe estava certa. Um rico, bonito e fofo da segunda geração, como ele deve se proteger adequadamente quando estiver lá fora. O mundo exterior era muito perigoso. Sua vida poderia estar em perigo a qualquer momento. Wong Teng caminhou em direção ao líder dos ladrões passo a passo. Seu corpo inteiro tremia de excitação. Mate-os. Eu devo matá-los. Eles são todos pessoas extremamente perversas e malignas. 1 passo. 2 passos. Conforme ele se aproximava cada vez mais, os outros reféns o olhavam com compaixão. Sentiam pena dele, mas, ao mesmo tempo, havia uma pitada de alívio em seus olhares. Sentiam-se felizes por não serem os primeiros a serem mortos. Eles também tremiam de medo. Esse bando de ladrões não estava disposto a deixar escapar um garoto tão fofo. Não havia limite para sua crueldade. Por que o helicóptero da polícia não havia chegado? Eles seriam os únicos a serem mortos se não acontecesse logo. Matem-nos! Matem-nos! Wong Teng quase teve um colapso mental. Ele estava extremamente nervoso. Sua palma, costas e testa estavam encharcadas de suor. Não havia outra maneira a não ser matá-los. 3 passos, 4 passos. Logo, ele estava a menos de meio metro do líder. Depressa e venham, gritou o líder impacientemente. Chega, já está perto o suficiente. Não posso esperar mais. Wong Teng levantou a cabeça abruptamente. Seus olhos estavam vermelhos. Por que vocês têm que me forçar? Aspas, ponto de interrogação, aspas. O líder dos ladrões sentiu que Wong Teng havia provavelmente enlouquecido diante do medo, daí seu absurdo. Mas, no instante seguinte, os olhos dos ladrões e dos reféns se arregalaram de surpresa. O líder dos ladrões parecia ter visto um fantasma. O que ele viu? Um momento atrás, este refém ainda estava agindo como um cordeirinho. No segundo seguinte, ele se transformou em um urso feroz e louco. Sua aura se transformou em um instante. Tudo pareceu lento, mas durou apenas um instante. Quando Wong Teng levantou a cabeça, não houve hesitação em sua mente. Sua decisão foi firme e resoluta enquanto batia os pés com força. Bum! Os ladrilhos de cerâmica no chão se estilhaçaram e cacos de pedra voaram para todos os lados. A força explodiu sob seus pés, empurrando Wong Teng para fora abruptamente. Ele disparou como uma flecha de um arco e chegou à frente do líder em uma fração de segundo. Foi o resultado de extrema velocidade e maestria no jogo de pés. Wong Teng cruzou a distância de meio metro em um piscar de olhos. Mesmo que o líder dos ladrões pudesse vê-lo, ele não foi capaz de reagir a tempo. O punho de Wong Teng era como um martelo batendo no ferro enquanto ele o levantava e o golpeava para baixo. Seu punho ficou cada vez maior aos olhos do ladrão, chocando sem sentidos. F*K. No segundo em que ele disse a palavra, o ataque com força total de Wong Teng já havia acertado sua cabeça. Bang! A força de mais de 1000 quilos era extremamente assustadora. Provavelmente parecia um caminhão passando por cima da sua cabeça. Bang! O som era nítido, como se uma melancia tivesse sido esmagada. Primeiro sangue. Foi esmagada. No entanto, Wong Teng não tinha sentimentos extremos. No momento, ele só pensava na ameaça à sua vida. Ele matou um inimigo ainda, e ainda restavam 4. Eles tinham armas. Eles eram muito assustadores. Ele precisava terminar esta batalha o mais rápido possível. Portanto, ele não parou por um único segundo. Ele agarrou o cadáver do líder com força e o esmagou contra o ladrão parado atrás com uma cicatriz no rosto. Ao mesmo tempo, Wong Teng avançou. Sua mente estava agitada furiosamente. Todas as técnicas básicas de batalha que ele havia aprendido até então pareciam estar se integrando em um todo. Trabalho de pés foi fundido com velocidade. Habilidades de espada e habilidades de lâmina foram fundidas com as habilidades de punhos. Ele não tinha nenhuma arma em sua mão, então ele usou seus punhos como espada e suas pernas como lâmina. O ladrão com uma cicatriz no rosto estava em pânico quando o cadáver de seu líder o atingiu. Wong Teng desferiu um golpe com a perna esquerda como uma lâmina. Crack! O som de ossos quebrando assustou os espectadores.
Bum! O homem disparou horizontalmente e bateu na parede como uma boneca de pano. Ele cuspiu um bocado de sangue antes de inclinar a cabeça para o lado. O sujeito estava mais do que morto. Morte dupla. Bang! 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 Os outros 3 bandidos entraram em pânico. Mas finalmente recuperaram os sentidos e atiraram em Wang Teng. As balas reforçadas com runas saíram das armas, interrompendo o avanço de Wang Teng. Essas balas eram mais rápidas e poderosas. Sucos! As balas rasgaram o ar, trazendo consigo um grito estridente enquanto avançavam em direção aos pontos vitais do corpo de Wang Teng. Sua cabeça, coração, coxa. Wang Teng estava bem preparado. Após se livrar do homem com uma cicatriz no rosto, ele encolheu o corpo e rolou perfeitamente no chão. Em um movimento suave, ele se escondeu sob a mesa do escritório. Bang! As balas atingiram a parede e abriram um enorme buraco nela. Quando Wang Teng olhou para o buraco, um medo persistente o invadiu. Ele se sentiu sortudo por não resistir precipitadamente aos ladrões no início. Com base na potência dessas balas, elas definitivamente abririam um buraco sangrento em seu corpo. Mesmo que ele tivesse o físico de um discípulo marcial em estágio avançado, ele não era a prova de balas. Esse pensamento permaneceu em sua mente por apenas uma fração de segundo. Então, ele agarrou imediatamente a cadeira à sua frente e a jogou para fora. Ao mesmo tempo, ele correu na outra direção. Os 3 ladrões estavam extremamente tensos. Quando viram algo voando, instintivamente dispararam vários tiros naquela direção. Oh merda! Imediatamente depois, eles sabiam que estavam em apuros. Wang Teng não lhes deu tempo para se arrependerem. Ele avançou em direção a eles do outro lado e disparou seu punho como um canhão, disparando na têmpora de um ladrão. O ladrão cambaleou e caiu no chão com um baque. Morte tripla, mais um para baixo. Então, ele se virou para um ladrão que estava a 2 metros de distância dele. Wang Teng se lembrou dessa pessoa. Ele foi o primeiro que quis matá-lo. Assim, ele exerceu mais poder em seu ataque. Wang Teng apertou as mãos e as esmagou como uma marreta. O pobre rapaz voou 3 metros para trás. Morte quádrupla. Bang! Bang! O último ladrão era o motorista. A essa altura, ele havia percebido que Wang Teng era extremamente feroz e cruel. Seus companheiros não conseguiam lidar com seu ataque. Eles estavam mortos ou gravemente feridos. Ele estava tão assustado que continuou recuando. Em sua agitação, ele disparou alguns tiros em Wang Teng. Wang Teng se esquivou, correu para o lado do ladrão e acertou um soco. Este foi o golpe de espada mais simples da habilidade básica de espada. Um ataque, outro ataque. No final, o último ladrão também caiu no chão. Pentabil. Todos os 5 ladrões foram eliminados. Do momento em que Wang Teng começou a atacar até o fim da batalha, menos de 1 minuto se passou. Os reféns estavam todos estupefatos. Suas mandíbulas quase tocaram o chão, mas nenhum som saiu. A mulher de meia idade, que estava ferida, parecia ter esquecido temporariamente sua dor. Ela o encarou atordoada. Nós 2 somos reféns. Por que você é tão extraordinário e feroz? Deveríamos tremer de medo juntos, mas você matou os ladrões. Você é um demônio? Santi, Santi, Santi. Depois que os 5 ladrões desabaram, Wang Teng finalmente conseguiu relaxar seus nervos tensos. Ele respirou fundo. Exaustão. Uma sensação de exaustão avassaladora inundou seu corpo. Esta batalha durou apenas menos de 1 minuto, mas seu estado de espírito era tenso, pois ele estava dançando à beira da vida e da morte. A adrenalina correu por suas veias e seu corpo operou a uma velocidade sem precedentes. Isso o estava esgotando mental e fisicamente. Por que você me forçou? Wang Teng murmurou para si enquanto examinava a sala. De repente, seu rosto empalideceu. O estado horrível dos ladrões fez seu estômago revirar, e o ácido estomacal quase jorrou de sua garganta. Ele virou rapidamente a cabeça. Coincidentemente, encontrou o olhar dos reféns. Essas pessoas tinham expressões de medo em seus rostos. Eles também estavam pálidos, e alguns até vomitavam em um canto. No entanto, seus olhares eram um pouco estranhos. Eles não pareciam estar olhando para um estudante gentil e honesto do ensino médio.
Em vez disso, pareciam estar olhando para um assassino pervertido. Você acreditaria em mim se eu dissesse que sou uma boa pessoa? Perguntou Wang Teng sinceramente. Os reféns balançaram a cabeça em uníssono não planejado. Então, reagiram rapidamente e começaram a balançar a cabeça freneticamente. No entanto, suas expressões de culpa não eram nada convincentes. Capítulo 22. Eu só quero continuar vivo. Wang Teng saiu da delegacia quando já eram quase 21 horas. Antes disso, ele havia ligado para casa e contado aos pais que jantaria com os colegas de classe naquela noite. Na verdade, ele foi levado à delegacia para registrar seu depoimento. Felizmente, Wang Teng era uma vítima, então a polícia o liberou após entender o que havia acontecido. O capitão da polícia criminal enviou pessoalmente Wang Teng até a porta. Ele lhe entregou um cigarro. Quer um? Wang Teng não fez cerimônia. Ele pegou o cigarro diretamente e o colocou na boca. Os dois acenderam seus cigarros e começaram a fumar em frente à delegacia. Você sabe fumar sendo tão jovem? Yang Zhenshao sorriu e provocou Wang Teng. Não vamos falar sobre isso. Wang Teng suspirou e balançou a cabeça. Yang Zhenshao não investigou mais. Ele abandonou a atitude casual e disse seriamente: aqueles ladrões fugiram de outras cidades para nossa cidade de Donghai. Eles cometeram muitos crimes hediondos e são todos criminosos procurados. Você deve ser capaz de dizer que eles são todos pessoas cruéis e más. Suas mãos estão manchadas com o sangue de alguns inocentes. Você está se livrando do mal para as pessoas matando-as. Portanto, não se sinta tão pressionado. Wang Teng imediatamente se sentiu muito melhor. Como esperado, eles eram pessoas más. Se eu não fosse encurralado, por que um aluno modelo como eu, com desenvolvimento completo em moralidade, inteligência e educação física, retalharia tão violentamente? Yang Zhenshao. Esse pirralho parecia um pouco sem vergonha. Yang Zhenshao sentiu que sua preocupação era redundante. Ele disse mal-humorado: depois que terminarmos os procedimentos da nossa parte, nós o recompensaremos com uma bandeira de seda e a recompensa. Hã? Você ainda vai me dar uma bandeira de seda e a recompensa? Wang Teng ficou um pouco chocado. Ele acenou apressadamente com a mão e disse: não há necessidade disso. Eu não mereço. Sério? Essa gangue de ladrões está na lista de procurados há muito tempo, mas ninguém conseguiu pegá-los. Então, a recompensa é extremamente alta. Chega a 100 mil. Yang Zhenshao pensou que Wang Teng não sabia o que estava rejeitando, então explicou gentilmente a ele. Eu realmente não preciso disso. Não me falta dinheiro, respondeu Wang Teng casualmente. Você não tem falta de dinheiro? Yang Zhenshao ficou sem palavras. Esse pirralho era realmente arrogante. Por que eu não dou a recompensa para sua delegacia? Vocês são os servos dos cidadãos. Isso é trabalho duro. Você pode entender isso como minha maneira de dizer obrigado, disse Wang Teng. Permita-me representar a polícia e agradecer em nome deles. Yang Zhenshao estava cheio de profunda veneração. Ah, certo, Capitão Yang, antes de eu ser feito refém, meu carro foi abandonado no meio da rua. Pode me ajudar a verificar se ele foi apreendido pela polícia? Wang Teng de repente se lembrou de seu carro esportivo que estava preso no trânsito. Certo, vou ligar e perguntar. Após a ligação ser completada, Yang Zhenshao disse algumas frases. Então, perguntou a Wang Teng o número da placa. A resposta chegou muito rápido. Foi realmente apreendido. Venha, deixe-me levá-lo para buscar seu carro. Yang Zhenshao desligou e disse. Certo. Wang Teng assentiu e seguiu o sujeito. Honestamente falando, seus ataques foram um pouco implacáveis. Enquanto caminhava, Yang Zhenshao de repente se virou e disse a Wang Teng: esta é a primeira vez que me deparo com um problema como este. Parece que eu realmente não sabia como controlar minha força, disse Wang Teng, impotente. Comparado a você, minha primeira vez foi muito diferente. Quase falhei miseravelmente em uma tarefa fácil. Felizmente, um veterano me ajudou. Yang Zhenshao estava imerso em suas memórias. Então, exclamou: você é tão jovem, mas já é um discípulo marcial em estágio avançado. É mais forte do que eu. Sinto que em 2 anos poderá se tornar um guerreiro marcial. Capitão Yang,
você está me elogiando demais. Eu tive sorte. Wong Teng permaneceu humilde. Após algum tempo, a dupla chegou ao seu destino. Eles foram solicitados a assinar alguns papéis antes de retirar o carro. Yang Zhenxian olhou para o carro esportivo à sua frente e ficou sem palavras. Não é de se admirar que você tenha achado que os 100 mil não eram nada. Você realmente não precisa do dinheiro. Wong Teng entrou no carro e acenou para Yang Zhenxian. Capitão Yang, obrigado por hoje. Preciso ir para casa agora. Senão, meus pais ficarão preocupados. De nada. Quase esqueci que você é um estudante do ensino médio. Apresse-se e vá para casa. Yang Zhenxian assentiu. Um homem de cerca de 30 anos aproximou-se de Yang Zhenxian, que observava o carro esportivo se afastar à distância. Ele perguntou: qual é a origem desse jovem? Como ele consegue fazer com que você o mande embora pessoalmente? Ele não vem de lugar nenhum, mas é um discípulo marcial em estágio avançado. Hoje, ele matou pessoalmente 5 criminosos portando armas rúnicas, de mãos vazias, respondeu Yang Zhenxian. Discípulo marcial em estágio avançado. O homem ficou surpreso. Ele tem apenas 17 anos, certo? No entanto, ele já é um discípulo marcial em estágio avançado. Ele até conseguiu matar 5 criminosos portando armas rúnicas de mãos vazias. Isso é realmente poderoso. De onde veio esse gênio? Quem sabe? Mas, ele é realmente incrível. Receio que, quando eu o encontrar no futuro, só possa admirá-lo, exclamou Yang Zhenxian. O homem assentiu com a cabeça em concordância. Wong Teng não sabia da discussão que acontecia entre as duas pessoas atrás dele. Ele dirigiu seu carro e foi direto para o Palácio Marcial Jixin. Após chegar à Academia de Artes Marciais, foi direto para o segundo andar. Observando os alunos praticando diligentemente no salão de treinamento, seus nervos ansiosos começaram a se acalmar. Wong Teng deu uma volta pelo salão e pegou os atributos descartados. Ele então caminhou até um saco de areia e começou a praticar sua técnica de punho. Bang, bang, bang. Wong Teng precisava de uma maneira de extravasar suas emoções. Ele precisava liberar o estresse e a pressão acumulados em seu coração. Assim, ele bateu no saco de areia furiosamente. Seu braço formou uma sombra persistente enquanto ele socava o saco de areia. O saco de areia começou a tremer violentamente devido à força de seus socos. Parecia estar passando por uma tempestade. Os alunos ao lado dele inconscientemente deram alguns passos para trás quando viram suas ações malucas. Isso era tão assustador. Essa pessoa era um maníaco? Eles precisavam ficar o mais longe possível dele. Enquanto Wong Teng praticava sua técnica de punho, a imagem dele matando 5 ladrões continuava se repetindo em sua mente. Se lhe fosse dada a chance de escolher novamente, atacaria tão impiedosamente? A resposta era: sim. Ele não estava acostumado, mas não se sentia errado. Uma pessoa que matasse outra seria morta por outras pessoas. Além disso, naquela situação, os ladrões teriam retaliado ainda mais violentamente se ele não os tivesse liquidado com um único movimento. Eles tinham armas rúnicas. Se ele não fosse cuidadoso o suficiente, seria ele quem seria morto. Portanto, a gentileza era indesejável. Ele fez tudo, porque só queria viver. Após terminar de praticar sua habilidade de punho, começou suas habilidades com espada e lâmina. Wong Teng não queria parar nem por um segundo. Em vez disso, queria estar exausto. Essa era a única maneira de liberar toda a pressão em seu coração. Assim, Wong Teng praticou até às 23 horas. Depois que os alunos foram embora, ele arrastou seu corpo cansado para o carro e dirigiu de volta para casa. Somente quando chegou em casa ele finalmente se sentiu aliviado e em paz. Filho, você não estava jantando com seus colegas? Por que foi para a Academia de Artes Marciais? Li Xiumei não pôde deixar de perguntar ao ver Wong Teng encharcado de suor e com a expressão de exaustão em seu rosto. Fui lá depois do jantar. Precisamos ser consistentes. Na prática de artes marciais, Wong Teng sorriu e respondeu. Desta vez você está falando sério, meu rapaz, disse Li Xiumei, aliviado. Apresse-se e tome um banho. Vou preparar o jantar para você. Desça e coma mais tarde.
O cuidado e a preocupação de Li Xiumei aqueceram o coração frio de Wang Teng. Ele sorriu e subiu as escadas. Pegou algumas roupas e entrou no banheiro. Então, abriu a torneira. Água fria espirrou em seu corpo cansado, aparentemente lavando tudo. Após um banho frio, Wang Teng sentiu uma sensação de relaxamento sem precedentes. Sentiu-se leve e livre. Secou o cabelo e desceu. Nossa, que cheiro bom! Mãe, que comida boa você fez! Seu macarrão de ovo favorito. Usei carne de fera estrela para fazer a sopa e adicionei um pouco de carne de fera estrela dentro também. Venha comer. Li Xiumei carregou uma tigela de macarrão e saiu da cozinha. Não é de se admirar que o cheiro seja diferente. Está ainda mais perfumado. Wang Teng pegou seus hastis em antecipação e sorveu uma boca enorme do macarrão. Isso é delicioso. Wang Teng engoliu tudo em seu estômago como uma baleia. O calor fluiu para fora de sua boca enquanto ele elogiava involuntariamente. Coma mais se você achar delicioso. Praticar artes marciais consome muita energia. Você precisa repor sua resistência, disse Li Xiumei. Certo. Wang Teng terminou mais da metade do macarrão em poucas mordidas. Ele levantou a cabeça e perguntou: Mãe, onde está o pai? Por que não o vejo por aí? Ele foi para o exterior a negócios. Ele não retornará pelos próximos 2 dias, respondeu Li Xiumei. Entendo. Wang Teng terminou seu macarrão rapidamente e deu um tapinha na barriga, satisfeito. Então, levantou-se e espreguiçou-se. Estou tão cheio. Mãe, vou subir agora. Descanse cedo também. Certo. Vou dormir após lavar a louça, respondeu Li Xiumei. Wang Teng voltou para o seu quarto e pegou o celular. Havia algumas mensagens não lidas em seu WeChat. Bai Wei havia deixado algumas mensagens, perguntando o que ele estava fazendo. Uma delas era de Yu Hao. Esse sujeito queria praticar artes marciais com ele. Eles haviam enviado as mensagens quando ele foi feito refém, então ele naturalmente não podia respondê-las. Como era tardiamente, ele não respondeu. Decidiu esperar até amanhã. Wang Teng ligou o computador e navegou na internet por um tempo. Observou os internautas cabeças duras brigando e zombando dos outros. Quando começou a sentir sono, subiu na cama de bom humor e se despediu. Fechou os olhos e mergulhou na terra dos sonhos. Capítulo 23. Encontro na Vila da Montanha. O dia seguinte era sábado. Wang Teng acordou tarde, o que era raro. Ele só abriu os olhos depois das 8 horas. A luz do sol do lado de fora da janela entrava e batia em seu rosto. Wang Teng levantou a mão para bloquear a luz, demorando um pouco para se acostumar com a claridade. São 8h45 da manhã. Wang Teng olhou para as horas. Ele saiu da cama, escovou os dentes e lavou o rosto. Então, desceu as escadas. Tia Shen e Tia Li, as empregadas de sua casa, já haviam começado a trabalhar. Tia Shen estava varrendo o chão enquanto Tia Li tirava o pó. A vila era enorme e espaçosa, mas era difícil de limpar. Era impraticável limpar a casa eles mesmos. Você está acordado. Venha tomar café da manhã, disse Li Xiumei ao vê-lo. Mãe, dormi demais. Por que você não me acordou? Perguntou Wang Teng. Você parecia tão cansado ontem, então não liguei. É sábado. 1 ou 2 horas não farão diferença, respondeu Li Xiumei. O jovem mestre realmente mudou. Ele está se tornando cada vez mais trabalhador, disse Tia Li, sorrindo. Embora Tia Shen e Tia Li fossem empregadas domésticas, elas tinham um bom relacionamento com a família de Wang Teng. No passado, por mais brincalhão e arrogante que Wang Teng fosse, ele nunca as desrespeitou de forma alguma. Isso foi atribuído à severidade de Wang Shenggu e à educação de caráter de Li Xiumei. Uma criança era um reflexo de seus pais. Ouvi dizer que o jovem mestre está praticando artes marciais agora. Meu filho costumava praticar no passado, mas ele não tinha talento. Ele só conseguiu desistir no final. Afinal, o fardo de praticar artes marciais é muito grande para famílias normais como a nossa, concordou Tia Shen e continuou. Não o elogie mais. Senão, ele se tornará arrogante, respondeu Li Xiumei, sorrindo. Wang Teng tomou seu café da manhã enquanto conversava com as empregadas.
Ele também respondia às mensagens de Bai Wei e Yu Hao sempre que podia. Após terminar o café da manhã, informou Li Xiumei e dirigiu até o Palácio Marcial Jixin, segundo andar do prédio de treinamento de discípulos marciais. Wang Teng cumprimentou alguns alunos conhecidos. Ah, Teng, você está um pouco atrasado hoje. Zhang Xiaoyang interrompeu seu treinamento de punhos e enxugou o suor da testa. Parecia que estava treinando há algumas horas. Dormi demais e minha mãe não me acordou, disse Wang Teng, desamparado. Hahaha, todas as mães são iguais. Se eu dormisse demais, minha mãe também nunca me acordaria, respondeu Zhang Xiaoyang sorrindo. Wang Teng riu e balançou a cabeça. Ah, certo, tenho algo a lhe dizer. Em breve me tornarei um discípulo marcial de nível avançado, disse Zhang Xiaoyang alegremente. Ah, parabéns! Quando você vai se preparar para subir de nível? Wang Teng ficou chocado por um momento. No entanto, não achou estranho. A habilidade de Zhang Xiaoyang já se aproximava da de um discípulo marcial em estágio avançado. No passado, ele previra que Zhang Xiaoyang teria seu avanço a qualquer momento. Vou me aquecer de manhã antes de ir para o teste. Se não acontecer nenhum acidente, irei para o terceiro andar praticar à tarde, respondeu Zhang Xiaoyang. Wang Teng assentiu enquanto provocava. Há pessoas mais poderosas no terceiro andar. Não se deixe torturar. MPB, como isso é possível? Após treinar por um período, com certeza os alcançarei. Vamos falar sobre você. Não me faça esperar muito. Apresse-se e torne-se um discípulo marcial em estágio avançado logo. Acho que avanço mais rápido quando duelo com você, disse Zhang Xiaoyang. Tudo bem, não vou te atrasar. Wang Teng sorriu. Os dois conversaram um pouco e logo começaram a praticar. Não perderam tempo. À tarde, Wang Teng foi assistir ao teste de Zhang Xiaoyang. Todos os seus indicadores haviam atingido os requisitos básicos. Portanto, ele se tornou um discípulo marcial em estágio avançado e foi para o terceiro andar. Wang Teng estava genuinamente feliz por ele. Discípulo marcial em estágio avançado. Ele estava um passo mais perto de se tornar um guerreiro marcial. Embora esse passo fosse enorme, era o que todos os discípulos marciais trabalhavam duro para alcançar. Quando poderei me tornar um guerreiro marcial? Gostaria de obter uma escritura da habilidade da força. Infelizmente, isso é muito difícil. Wang Teng ponderou em silêncio. Ele ainda não sabia o que fazer. Wang Teng passou o resto do seu tempo na Academia de Artes Marciais. Ele adquiriu atributos e praticou furiosamente ao mesmo tempo. Ele nem tinha energia para provocar aquele gordo, o Wu Liang. Domingo, pouco depois das 9 horas. Wang Teng ainda estava praticando na Academia de Artes Marciais quando recebeu um telefonema de Xu Jie. Ele disse que haveria uma reunião hoje onde eles poderiam encontrar muitos amigos de famílias antigas e famosas. Portanto, ele queria convidar Wang Teng, Bai Wei e seus outros amigos. Wang Teng inicialmente quis rejeitar a oferta, mas não resistiu à insistência de Xu Jie. Sentiu que Xu Jie continuaria a importuná-lo até que concordasse. Por isso, aceitou o convite sem poder fazer nada. Eles eram amigos há tantos anos, então não seria bom fazer Xu Jie perder a face. Honestamente, ele não estava disposto a comparecer à reunião. Já tinha ido a muitas festas semelhantes em sua vida passada. Os presentes eram todos ricos de segunda geração ou filhos de autoridades. Todos se reuniam para comer, beber, brincar e manter suas amizades. Uma vez que construíssem um bom relacionamento, poderiam sair mais no futuro. Se alguém tivesse problemas, poderiam ajudar reciprocamente. Mas, em sua vida passada, quando sua família decaía, essas pessoas se esquivavam o máximo possível. Ninguém estava realmente disposto a ajudá-lo. Naquela época, ele entendia. Todos eram amigos de bom grado. Pareciam irmãos na superfície, ajudando você quando você tem problemas pequenos ou sem importância. Uma vez em um verdadeiro dilema, você não podia mais confiar neles. Esqueça, vou lá só comer e beber alguma coisa boa, consolou-se Wang Teng. Ele guardou a espada e a lâmina que estava segurando no depósito de armas. Então, voltou para casa para se arrumar e trocar de roupa.
Preparou-se para encontrar Xu Jie e seus amigos primeiro. Mãe, não vou jantar em casa. Vou a uma reunião do nosso círculo com Xu Jie e alguns outros amigos, disse Wang Teng a Li Xiumei. Vá em frente. É bom sair e fazer amigos. Você pratica artes marciais todos os dias. Estou preocupado de que você se vicie em artes marciais e não encontre uma namorada no futuro. No momento em que ouviu Li Xiumei mencionar sua namorada, Wang Teng sentiu a cabeça girar. A julgar pela expressão de sua mãe, ele sentiu que ela planejava continuar com esse assunto para sempre. Assim, ele fugiu imediatamente assustado. Isso é tão assustador. Enquanto Wang Teng dirigia seu carro, ainda tinha medos persistentes. 0 minuto depois, ele encontrou Xu Jie e seus amigos no posto de pedágio a caminho do Monte Aoan. Este encontro estava sendo realizado numa vila nas montanhas do Monte Aoan. Dizia-se que a família do anfitrião era influente e que ele tinha enorme influência sobre a geração mais jovem. Esta vila nas montanhas era sua propriedade pessoal. Ele a havia fornecido para o encontro de hoje. Os 4 dirigiram 2 carros. Bai Wei estava sentada no carro de Wang Teng enquanto ela lhe explicava brevemente a situação. Ela também não estava clara sobre os detalhes. Xu Jie dirigiu seu carro na frente deles para liderar o caminho. Yu Hao estava sentado em seu carro, sentindo-se um pouco amargurado. A princípio, ele queria sentar com Bai Wei para poderem conversar durante a viagem. No entanto, antes que pudesse abrir a boca, Bai Wei já havia corrido para o carro de Wang Teng. O carro esportivo de Wang Teng só cabia 2 pessoas. No final, Yu Hao teve que jogar seus pensamentos fora. O Monte Aoan ficava nos arredores da cidade de Dongai. Se pegassem a rodovia, chegariam em meia hora. Havia placas de sinalização em intervalos regulares. Eles a seguiram e saíram da rodovia, subindo a colina por uma estrada de cimento. Após anos de desenvolvimento, muitas vilas de montanha e instalações de entretenimento foram construídas no Monte Aoan. Uma estrada larga foi construída para torná-la mais conveniente para os viajantes. A construção da estrada foi possível porque o Monte Aoan não era alto. Se fosse muito alto, a estrada não chegaria ao topo. Florestas exuberantes ladeavam as laterais da estrada e pintavam belas paisagens. Misturado ao tiurir ocasional dos pássaros, o som de um riacho fluindo fluía até seus ouvidos. Era revigorante e refrescante, e iluminava o humor das pessoas. Capítulo 24. Zhou Bai 1. Desde o surgimento das fendas dimensionais, as criaturas vivas na Terra passaram por mudanças tremendas. As árvores tornaram-se enormes e exuberantes, os animais tornaram-se enormes e as características únicas de cada espécie foram aprimoradas. Aqueles que eram ferozes tornaram-se mais ferozes, enquanto os estúpidos tornaram-se ainda mais estúpidos. Na natureza selvagem, havia águias gigantes com uma envergadura de 100 metros pairando no céu. Havia leões do tamanho de caminhões ocupando as pastagens. Havia também tigres ferozes com asas rugindo na floresta. É claro que, nas cidades, ainda havia huskies estúpidos dedicados à sua grande jornada de desmantelar lares. Havia também gatos fofos dedicados a agir de forma fofa. As bestas estelares mutantes foram bloqueadas por guerreiros marciais fora da cidade. Na cidade, seus cidadãos continuaram a conviver alegremente com os animais. O Monte Aoan não fazia parte da natureza selvagem. Ainda estava nas proximidades da cidade. As árvores eram exuberantes e verdes, e todas tinham mais de 10 metros de altura. Era uma cena magnífica. Ocasionalmente, pássaros coloridos saíam voando da floresta e paravam na beira da estrada, ignorando os carros que iam e vinham. No passado, esses pássaros eram apenas pássaros selvagens comuns. No entanto, agora, suas penas eram brilhantes e coloridas, seus olhos eram lindos e sua postura era elegante. Eles poderiam ser comparados honestamente aos pássaros preciosos e raros do passado. No entanto, nesta era, eles eram apenas pássaros selvagens que podiam ser vistos o tempo todo nas montanhas. Um coelho branco apareceu de dentro dos arbustos, espiando ao redor com seus olhos de rubi. Seu pelo era liso e brilhante, e suas longas orelhas estavam dobradas para trás. Coelhinhos branco, que coelhinhos branco fofo! Bai Wei exclamou surpreso.
Wang Teng olhou para o coelho com o canto dos olhos enquanto dirigia seu carro. Os cantos de seus lábios se contraíram incontrolavelmente. Este coelhinho branco não é pequeno de jeito nenhum. O carro partiu rapidamente. O coelhinho branco também desapareceu nos arbustos, deixando Bai Wei extremamente decepcionado. Os dois carros logo chegaram ao meio da montanha. Uma vila foi construída contra a parede da montanha, com uma paisagem verdejante como pano de fundo. Ela se fundia com a natureza, tornando-a de alta classe, mas não extravagante. Após estacionar seus carros, Wang Teng e seus amigos caminharam em direção à vila. Uma fila de atendentes esperava para receber os convidados na porta. Eles entraram na vila e passaram por um corredor, que se abria para um enorme salão. Já havia muitas pessoas interagindo alegremente lá dentro. Alguém se aproximou e os recebeu quando viu o grupo. A pessoa sorriu e disse: "Primo mais velho, você veio. Você não vai me apresentar seus amigos? San Gaoyan, meu primo mais novo. Este é meu irmão mais velho, Wang Teng. Esses dois também são meus melhores amigos, Yu Hao e Bai Wei." Xu Jie fez uma apresentação mútua. San Gaoyan ficou um pouco surpreso ao ouvir Xu Jie chamando Wang Teng de seu irmão mais velho. Eles eram primos e eram bastante próximos um do outro. Portanto, ele tinha alguma compreensão da personalidade de Xu Jie, indiferente e despreocupada. Mesmo assim, ele chamava Wang Teng de seu irmão mais velho. Isso significava que ele o respeitava do fundo do coração. Xu Jie é meu primo mais velho. Já que ele te chama de irmão mais velho, eu te chamarei de irmão também. San Gaoyan sorriu e disse a Wang Teng. Como diz o ditado, não se pode ficar com raiva de uma pessoa sorridente. Wang Teng também sorriu de volta e respondeu: cada um com o seu. Somos iguais. Não há necessidade de se dirigirem formalmente e reciprocamente como irmão mais velho. Você pode simplesmente chamar meu nome. San Gaoyan virou-se para Yu Hao e Bai Wei e conversou animadamente com eles por um tempo. Ele cuidou de todos e não deixou ninguém sozinho. Com San Gaoyan os acompanhando, Xu Jie e seus amigos rapidamente se familiarizaram com o restante das pessoas. Wang Teng não gostava muito de socializar, mas, como estava ali, respeitava as pessoas que vinham falar com ele. Sorria e respondia. Como um rico de segunda geração, nunca havia aprendido tal habilidade. No entanto, já havia testemunhado situações como essas antes, então sabia como lidar com elas. Além disso, ele não era um idiota que não sabia de nada e desaprovava tudo. Ele ainda tinha que fazer os cumprimentos superficiais. Entre eles, a pessoa mais popular era, na verdade, Bai Wei. Esta jovem era bonita e adorável. Quando ela estava com as outras moças, outros jovens viravam a cabeça para olhá-la. Yu Hao sentiu-se infeliz ao ver isso. Um tempo depois, mais pessoas se juntaram à festa, cerca de 20 no total. Todas eram ricas de segunda geração ou, os filhos de oficiais. Wang Teng não pôde deixar de exclamar sobre o quão influente era o anfitrião desta reunião. Gaoyan, quem é o anfitrião desta reunião? Dê-me algumas informações. Xu Jie perguntou suavemente a San Gaoyan. Zhou Baiyun. San Gaoyan riu antes de dizer o nome. Zhou Baiyun. Xu Jie ficou atônito. Aquela família Ou? Sim, é a família Ou em que você está pensando. San Gaoyan assentiu e respondeu. Então, quem é essa Zhou Baiyun? Xu Jie ficou intrigado, quase explodindo de curiosidade. A terceira filha da família Ou. Ela ficou no exterior no passado e voltou recentemente, disse San Gaoyan. Ela não vai mais embora? Xu Jie entendeu imediatamente a situação. Isso mesmo, ela não vai mais embora. Receio que possa haver uma batalha feroz dentro da família Ou no futuro. San Gaoyan deu um sorriso significativo. Bai Wei e Yu Hao estavam escutando a conversa. Como membros ricos da segunda geração, eles eram naturalmente capazes de imaginar eventos futuros. Wang Teng permaneceu indiferente, no entanto. Isso não tinha nada a ver com ele. Não importava o que acontecesse, ele não participaria. Além disso, enquanto se tornasse um guerreiro marcial, as brigas familiares seriam apenas uma piada para ele. Ela está aqui, alguém gritou de repente. Passos foram ouvidos do lado de fora do salão.
Então, 4 pessoas entraram. Desculpe, fui buscar uma amiga no caminho. Peço desculpas por deixar todos esperando por tanto tempo. A senhora no meio das 4 pessoas examinou a multidão enquanto falava. Esta senhora parecia ter pouco mais de 20 anos. Ela era alta e esguia e poderia ganhar 90 pontos por sua beleza. No entanto, ela tinha uma aura orgulhosa e dominadora ao seu redor. Ela ergueu o queixo ligeiramente e revelou seu pescoço longo e esguio, como um cisne branco arrogante. Vocês não estão atrasados. Nós também acabamos de chegar. Todos demonstraram respeito por ela e entraram na conversa. Por que Li Hongsheng também está aqui? Xu Jie se inclinou em direção a Wang Teng e franziu a testa ao perguntar. A senhorita, ou não disse que ele é amigo dela? Yu Hao fez beicinho. Li Hongsheng tem rancor de nós. Ele criará dificuldades para nós falando mal de nós na frente de Zhou Baiyun. Bai Wei perguntou. Se ele ousar falar pelas nossas costas, Wang Teng vai espancá-lo até a morte. Não o vi na escola nos últimos dias. Ele deve estar se esquivando do irmão Wang Teng, disse Xu Jie com desprezo. Tudo bem, esta é a terra deles. Não fale tanto, disse Wang Teng. Zhou Baiyun tinha uma sólida formação e era habilidosa com as pessoas. Ao interagir com todos os ricos da segunda geração e filhos de funcionários públicos, as pessoas rapidamente esqueceram a infelicidade com sua chegada tardia. Quanto a Li Hongsheng, ele a acompanhava o tempo todo. Era óbvio que Zhou Baiyun o considerava uma pessoa importante. Se eram amigos de verdade ou não, ninguém saberia. Após algum tempo, Zhou Baiyun segurou uma taça de vinho tinto e caminhou em direção a Wang Teng e seus amigos. Vocês parecem um pouco estranhos. Posso saber de qual família vêm jovens talentosos como você? Como diz o ditado, respeite os outros e você será naturalmente respeitado. No momento em que a terceira princesa da família Ou abriu a boca, ela demonstrou grande respeito por Wang Teng e seus amigos. Jovens talentosos? Se alunos como Wang Teng, que não estudavam bem, fossem considerados jovens talentosos, eles estariam arrastando o padrão para jovens talentosos para o abismo. A expressão de Li Hongsheng mudou quando viu Wang Teng. Yuan Zhenghua estava seguindo Li Hongsheng, e sua expressão também seguiu seu exemplo. Suas expressões pareciam ter sido esculpidas no mesmo molde. Antes que Sun Gaoyan pudesse apresentá-los, Zhou Baiyun já havia notado a atmosfera estranha entre eles. Ela sorriu e perguntou: Vocês se conhecem? Claro, como podemos não nos conhecer? Somos velhos colegas de classe. Somos velhos amigos. Xu Jie riu baixinho. Jovem mestre Li, você parece melhor ultimamente. Wang Teng cumprimentou Li Hongsheng casualmente, já que se conheciam. No entanto, a expressão de Li Hongsheng piorou. Zhou Baiyun não sabia o que estava acontecendo, então o sorriso em seu rosto se tornou um pouco estranho. Sun Gaoyan rapidamente apresentou Wang Teng e seus amigos a ela. Capítulo 25 Campo de Caça. Então é o quinto jovem mestre da família Wang, Zhou Baiyun sorriu ao dizer. Suas emoções de um momento atrás desapareceram em um instante. Antes de vir para cá, ela havia feito sua lição de casa sobre todas as famílias grandes e pequenas proeminentes da cidade de Dongai. Assim, depois que Sun Gaoyan lhe apresentou essas pessoas, suas identidades imediatamente passaram por sua mente. Após uma conversa simples, ela se desculpou e foi procurar outras pessoas. Quando ela estava a uma distância, Xu Jie baixou a voz e sussurrou: Nossas famílias provavelmente não estão à altura do padrão de Zhou Baiyun. Embora Zhou Baiyun não demonstrasse suas emoções, eles podiam sentir a diferença em sua atitude. Ela não era tão hospitaleira com eles quanto era com os outros. Sun Gaoyan estava um pouco infeliz. Foi ele quem convidou Xu Jie e seus amigos, então a atitude de Zhou Baiyun o fez se sentir humilhado. Wang Teng deu um tapinha em seu ombro. Não se incomodem com ela. Viemos aqui hoje apenas para nos divertir e saborear uma boa comida. Fazer amigos é secundário. Gaoyan, não pense muito. É bom comer e brincar de graça o dia todo. Xu Jie riu baixinho. Os outros 3 se sentiram instantaneamente melhor após seu consolo. Ei, como Li Hongsheng conseguiu conhecer Zhou Baiyun?
Por direito, a família Li não é forte o suficiente para fazer amizade com a família Ou. Bai Wei perguntou de repente. Ouvi dizer que Zhou Baiyun está procurando discípulos marciais, especialmente discípulos marciais de estágio avançado com a esperança de se tornarem guerreiros marciais, disse Sun Gaoyan. Isso faz sentido. Quando Li Hongsheng se tornou um discípulo marcial de estágio avançado, a família Li anunciou isso a todos. Eles provavelmente queriam que todos soubessem que havia um gênio em sua família Li que se tornaria um guerreiro marcial no futuro. Yu Hao entrou na discussão. MPB, não é fácil se tornar um guerreiro marcial. Discípulos marciais avançados não são raros, mas apenas uma pequena porcentagem deles consegue se tornar guerreiros marciais. Entre 1000 discípulos marciais avançados, pode não haver sequer um que consiga dar esse passo. A família Li pode não ser capaz de ajudar Li Hongsheng a se tornar um guerreiro marcial, mesmo que joguem todos os seus recursos nele, disse Xu Jie com desprezo. Ele estava incrivelmente irritado, mas isso não impede Zhou Baiyun de atraí-lo para o seu lado, zombou Bai Wei. Jogue a rede e você pegará mais peixes. Li Hongsheng é provavelmente apenas um dos peixes. No entanto, se Zhou Baiyun conhece a habilidade do irmão Wong Teng. Haha, Xu Jie deu um sorriso maligno. Isso não tem nada a ver comigo. Não importa o quão bem ela me trate, eu não vou interferir nos assuntos dela. Wong Teng balançou a cabeça e respondeu. Um pensamento passou pela mente de Sun Gaoyan enquanto ouvia a conversa e se lembrava da expressão de Li Hongsheng um momento antes. Após alguns palpites, ele percebeu algo, e um brilho surgiu em seus olhos. Mas ele não expressou suas emoções. Manteve a mesma atitude e lentamente se integrou ao círculo de Wang Teng. Yu Hao e Bai Wei gostaram da personalidade de Sun Gaoyan. Embora Wang Teng soubesse de suas intenções, ele não disse nada. Além disso, ele era primo de Xu Jie. Esse relacionamento adicional naturalmente tornou mais fácil para eles aceitá-lo. Assim, eles se divertiram conversando entre si. Tarde. Era hora do almoço. Pratos de pratos requintados foram colocados na mesa. O aroma da comida chegou ao nariz de todos e os fez salivar. Isto é, pratos de besta estelar. Yu Hao disse em voz baixa. Ele já tinha visto esses pratos antes. Zhou Baiyun deve ter gasto uma fortuna nesta reunião. Esses pratos de besta estelar são bem caros, comentou Xu Jie. Enquanto todos estavam sentados ao redor da mesa, alguns convidados se aproximaram lentamente de Zhou Baiyun. Em poucos segundos, a parte da frente da mesa estava totalmente ocupada. A mesa de jantar inteira era longa e retangular. No final, Wang Teng e seus amigos só conseguiram se sentar na ponta da mesa. Pareciam um pouco antissociais. Logo, todos começaram a comer. Wang Teng pegou um pedaço de carne e o colocou na boca. Assim que sua língua tocou a carne, ele imediatamente percebeu que a energia contida ali não era densa. Provavelmente são feras selvagens na Terra que sofreram pequenas mutações. Ele concluiu. Fazia sentido. A maioria das pessoas ali era apenas seres humanos normais. Como eles poderiam lidar com a energia contida na carne de verdadeiras feras estelares? Wang Teng examinou brevemente os convidados e viu que muitos ricos da segunda geração e filhos de funcionários tinham a pele pálida. Pareciam tão fracos que parecia que poderiam cair mortos a qualquer momento. Para essas pessoas, comer uma pequena quantidade de carne de fera estelar poderia beneficiar sua saúde. No entanto, se comessem em excesso, era tão bom quanto veneno. Eles poderiam perder suas vidas. Zhou Baiyun entendeu isso, então preparou esses ingredientes. É claro que a maioria das pessoas não sabia. Animais selvagens que sofreram pequenas mutações eram equivalentes à rara carne de caça que os ricos comiam na vida passada de Wang Teng. Normalmente, havia pouca chance de prová-los. Além disso, esses ingredientes eram preparados por chefes de nível avançado. Eles eram excepcionais em cor, sabor e paladar. Ao mesmo tempo, eram nutritivos para o corpo. Todos se divertiram comendo. Todos sentiram que Zhou Baiyun era muito atencioso. A refeição durou mais de 1 hora. Após encherem a barriga, Zhou Baiyun se levantou e disse: há muitos pontos de entretenimento no Monte Aoan. À tarde, todos podem descansar um pouco.
Sairemos para nos divertir às 2:30 da tarde. Como já chegamos aqui, devemos nos divertir. Todos concordaram com ela. Havia muitos quartos na vila, então os hóspedes foram procurar seus quartos. Aqueles que queriam descansar pediram licença, enquanto os restantes se reuniram e conversaram entre si. Xu Jie, Bai Wei e Yu Hao não tinham a energia de Wang Teng. Decidiram descansar um pouco. Desde que Wang Teng começara a praticar artes marciais, ele se certificava conscientemente de que seu corpo estivesse em seu melhor estado o tempo todo. Como não havia nada para fazer agora, decidiu tirar um cochilo. Às 3:30 da tarde, todos saíram de seus quartos e se reuniram no salão. Sob a liderança de Zhou Baiyun, eles foram para a montanha. De fato, havia muitos locais de entretenimento na montanha, como piscinas ao ar livre onde se podia brincar com pistolas de água sob o sol quente. Eles também podiam apreciar a vista de belas moças de biquíni ao longo do caminho. Vale ressaltar que havia muitas moças bonitas entre as gerações jovens e ricas. Além disso, havia uma área especial isolada como o campo de caça no Monte Aoan. Os visitantes da montanha podiam formar equipes e caçar lá. Era uma experiência emocionante. Os homens adoravam armas de fogo, então esse tipo de caça satisfazia seus desejos na maioria. Portanto, havia de fato muitos locais de entretenimento, e seria imprudente passar por eles um por um. O grupo logo chegou ao seu destino e olhou para a piscina ao ar livre à sua frente. Ela estava situada abaixo de uma pequena cachoeira. Havia também muitos entretenimentos construídos ao redor da piscina. Muitas pessoas tiveram vontade de tirar a roupa e pular na água fria. Uau! Aparentemente, algumas pessoas já estavam fazendo isso. Um homem uivou como um lobo e pulou na piscina sem nem tirar a roupa. Água espirrou para todos os lados. Lin Hao, você está louco. Seus amigos começaram a rir e provocá-lo. Lin Hao colocou a cabeça para fora da piscina e enxugou a água do rosto. Ele riu com vontade e disse: isso é tão bom. Apresse-se e desça se quiser brincar. Por que você está enrolando? Você é realmente ousado e descontrolado, assim como seu nome, em chinês, significa ousado e descontrolado, elogiou Zhou Baiyun. Lin Hao riu alto novamente. Que idiota! Xu Jie o repreendeu suavemente com um sorriso. Ele ficou sem palavras. O campo de caça fica ao lado. Você pode ir lá se quiser. Tudo o que precisa fazer é se registrar com a equipe. Você pode caçar alguma caça para fazermos um churrasco à noite. Preparei um presente secreto para quem capturar mais presas. Zhou Baiyun apontou para um ponto de entrada à esquerda e deu uma explicação. No final, ela avisou a todos. No entanto, preciso lembrá-los de que há algumas feras selvagens agressivas lá dentro. Por favor, garantam sua própria segurança. Será melhor formar um grupo. Vocês podem cuidar uns dos outros dessa forma. Se agirem sozinhos, será muito perigoso. Capítulo 26. Habilidade com armas. No segundo em que Zhou Baiyun terminou de falar, as pessoas começaram a ir para o campo de caça após informar seus amigos. Wang Teng também estava interessado. Antes de se juntar a eles, ele chamou seu painel de atributos. Iluminação, 82 físico, 167 força, 2888 velocidade, 1033 técnicas de batalha, habilidade básica de punho, maestria, trabalho de pés básico, maestria, habilidade básica de espada, maestria, habilidade básica de lâmina, maestria, habilidade com armas, pequena conquista. Nos últimos dias, seus pontos de atributo aumentaram constantemente e ele também adicionou habilidade com armas ao seu arsenal. Já estava no estágio de pequena conquista também. Havia muitas coisas relacionadas ao conhecimento de armas na mente de Wang Teng. Ele sentiu que sua mira havia se tornado precisa e seu olhar havia se tornado um pouco afiado. Ele havia aprendido a habilidade com armas 2 dias atrás, quando matou os 5 ladrões. Esses ladrões eram todos discípulos marciais e tinham apenas a habilidade básica de punho e trabalho de pés, então os atributos que eles podiam fornecer eram limitados. No entanto, eles tinham armas para compensar sua falta de habilidades. Eles haviam perdido muitos atributos de habilidade com armas.
Os atributos dos 5 ladrões levaram a habilidade com armas de Wang Teng ao estágio de pequena conquista. Sem dúvida, matar alguém os faria perder mais atributos. Era assustador só de pensar nisso. Além dos atributos, Wang Teng também tinha outro ganho naquele dia: arma rúnica. Cada um dos 5 ladrões tinha uma arma rúnica. No entanto, o líder dos ladrões tinha outra escondida em seu corpo. Depois que os reféns correram para fora do prédio de escritórios, com base no princípio de não desperdiçar nenhuma chance, Wang Teng revistou os cadáveres. Este é apenas um bom hábito que adquiri jogando. Felizmente, as câmeras de vigilância foram quebradas por ladrões profissionais, então isso forneceu a oportunidade mais conveniente para Wang Teng. Foi por isso que Wang Teng tinha uma arma escondida em seu corpo. Depois que ele pegou os atributos de habilidade com armas, ele não teve a chance de testá-la. Assim, quando soube que armas de fogo poderiam ser usadas no campo de caça, a excitação tomou conta de seu coração. Irmão Wang Teng, vamos nos divertir um pouco? Perguntou Xu Jie com os olhos brilhantes. Yu Hao e Sun Gaoyan também pareciam animados. Wang Teng sorriu em seu coração. Parecia que todos tinham o mesmo pensamento. Pequeno Wei, você vai? Wang Teng olhou para Bai Wei e perguntou. Não, vocês brincam com as armas de verdade, e eu brinco com minhas pequenas armas de água. Bai Wei acenou com a arma de água que havia aparecido de repente em sua mão. Claro, contanto que você esteja feliz. Os cantos dos olhos de Wang Teng saltaram um pouco. Ele disse a Xu Jie e aos outros 2 jovens, vamos. Bai Wei se juntou à equipe de batalha de armas de água com algumas outras. Jovens, Wang Teng e seus amigos chegaram à entrada do campo de caça. Após terminarem o registro no balcão da equipe e pegarem suas armas, eles entraram no campo de caça. As armas fornecidas pela equipe também eram armas rúnicas. No entanto, seu poder não podia ser comparado ao das armas que os ladrões usavam. Embora ambas fossem armas rúnicas, havia uma diferença em seu poder. Armas rúnicas mais poderosas eram capazes de matar guerreiros marciais, enquanto as mais fracas só podiam ser usadas para matar as feras selvagens mutantes de nível mais baixo. Com base no poder das armas, as armas rúnicas podiam ser classificadas de 1 a 9 estrelas. As armas de caça que eles tinham nem eram consideradas armas de 1 estrela. Mas, quando Xu Jie e seus amigos tocaram as armas, sentiram que estavam acariciando um tesouro precioso. Em meio a sentimentos contraditórios, o grupo entrou no campo de caça. Todo o campo de caça era cercado por arame farpado de metal, que era reforçado por runas. Portanto, sua capacidade defensiva era melhor do que fios de metal comuns. A luz no campo de caça era um pouco fraca. Árvores brotavam do chão e suas copas densas bloqueavam a luz do sol. O chão estava cheio de folhas e galhos decompostos acumulados ao longo dos anos. Quando você pisava neles, eles continuavam rachando. Não há nenhum funcionário especial designado para limpar o campo de caça normalmente, reclamou Xu Jie. A limpeza é desnecessária. Muitas pessoas são atraídas pela atmosfera daqui. Se houver muitos sinais de intervenção humana, não haverá mais essa sensação, explicou Sun Gaoyan. Xu Jie pensou por um momento e assentiu. Faz sentido. Yu Hao revirou os olhos. Ele tinha que admitir que Xu Jie era um pouco idiota e estúpido às vezes. Bang! Enquanto conversavam casualmente, um tiro explodiu perto de seus ouvidos sem nenhum aviso. Eles quase pularam no local de susto. Porra, irmão Wang Teng, por que você atirou? Xu Jie deu um tapinha no peito e perguntou. Wang Teng ergueu o queixo. Xu Jie e as outras 3 pessoas olharam na direção que ele apontava. Havia um enorme coelho cinza. Estava caído nos arbustos, morto. Estamos começando a voar. Xu Jie riu alto. Yu Hao e Sun Gaoyan olharam para Wang Teng em choque. Eles nem perceberam quando o coelho apareceu. Além disso, seus disparos eram realmente precisos. Um tiro, uma morte. Depois que Xu Jie pegou o coelho, o grupo de jovens continuou caminhando em direção às profundezas do campo de caça. As partes mais profundas eram o verdadeiro playground para os animais selvagens. 1 hora se passou num piscar de olhos.
Xu Jie e seus amigos carregavam animais selvagens nas mãos. A colheita parecia boa. Há movimento na frente. No momento em que Wang Teng falou, os outros 3 pararam e ergueram suas armas. Eles ouviram atentamente e notaram um som fraco vindo da distância. Já estavam acostumados com os sentidos aguçados de Wang Teng, então pareciam indiferentes agora. Cada um deles encontrou uma árvore e se escondeu atrás dela. Apressem-se e persigam-no. Não o deixem fugir, gritou alguém na frente. Xu Jie trocou olhares com seus companheiros. Parecia que eles haviam encontrado outro grupo de caçadores. Assim que estavam se preparando para desistir, os arbustos à sua frente começaram a tremer. Wang Teng e os outros pararam no meio do caminho e viram uma ágil sombra negra saindo correndo dos arbustos. A pessoa que gritou antes também tinha corrido. São eles! Xu Jie e seus amigos olharam e exclamaram. Eram Zhou Baiyun, Li Hongsheng e seus amigos. Li Hongsheng estava ansioso para se apresentar diante de Zhou Baiyun, então ergueu a arma e atirou em sua presa enquanto corria. Bang, bang, bang! Os 3 tiros não acertaram em nada. A sombra negra desviou para a direita e para a esquerda. Era inimaginavelmente ágil. Li Hongsheng, se você não consegue acertá-la, pare de atirar. Você está desperdiçando balas. Mais importante, e se você nos acertar? Xu Jie gritou em tom de zombaria. Porra, por que você está aqui? Li Hongsheng xingou, como se os encontrar fosse um azar. Haha, este campo de caça não pertence à sua família. Se você pode vir, por que não podemos? Xu Jie rebateu. Você, depressa e pare com isso. Ele vai escapar. Antes que Li Hongsheng pudesse dizer qualquer coisa, Zhou Baiyun gritou por trás. Porra, irmão Wang Teng, é um lobo branco. Está correndo em sua direção. Xu Jie olhou para o animal e gritou em um tom estranho. Wang Teng não queria atirar. Este lobo era a presa de Zhou Baiyun. Se ele interferisse na caça ao bonde, rancores naturalmente criariam raízes em seus corações. No entanto, Li Hongsheng disparou mais alguns tiros e ainda não conseguiu acertá-lo. Se alguém acertar aquele lobo, eu realizarei um desejo para ele. Zhou Baiyun gritou quando viu que o lobo branco estava prestes a escapar. Wang Teng olhou para o lobo branco correndo em sua direção e se sentiu impotente. Por que você tem que correr em minha direção? Você está me forçando a agir. Bang! Um tiro. Wang Teng previu o movimento do lobo para se esquivar da bala. Ele mirou o tiro na direção do lobo e acertou seu abdômen com um único tiro. O lobo branco uivou de agonia e caiu dos galhos, aterrissando no chão com um baque. Haha, você acertou. Xu Jie estava mais feliz do que Wang Teng. Ele saiu de trás da árvore e riu de Li Hongsheng até que o rosto de Li Hongsheng ficou verde. Que sorte! Li Hongsheng repreendeu. Yu Hao e San Gaoyan também se aproximaram. Eles se reuniram ao redor do lobo e o examinaram, estalando a língua de espanto ao mesmo tempo. O pelo deste lobo é tão lindo. Zhou Baiyun se aproximou e se abaixou para acariciar o pelo do lobo. Ela disse, encantada. Ótimo! Este pelo é perfeito para fazer um cachecol. Capítulo 27. O som alto sob o céu noturno. Os animais começaram a sofrer mutações após serem influenciados pela força. A pele deste lobo branco era como seda. Não só era branca e linda, como também extremamente agradável ao toque. Seu efeito de isolamento térmico também era bom. Zhou Baiyun se apaixonou instantaneamente por ele. Ela passou o lobo para a jovem que a seguia. Então, ela se levantou e disse a Wang Teng, eu não sabia que sua habilidade com armas era tão boa. Obrigada por ajudar agora mesmo. Eu quis dizer o que disse. Você pode me fazer um pedido. Após terminar, ela deu um sorriso atrevido e acrescentou, mas você não pode ir longe demais. Zhou Baiyun era orgulhosa e arrogante na maior parte do tempo. Mas, veja bem, quando ela assumia uma expressão atrevida como essa, o contraste a tornava atraente. Ela havia provavelmente notado a habilidade de Wang Teng, então sua atitude em relação a ele mudou. MPB, que tapa na cara. Não precisa me agradecer. Não é nada. Não mencione isso. Wang Teng sorriu. Sua expressão indiferente fez Li Hongsheng enlouquecer enquanto gritava em seu coração.
Ele está fingindo. Ele está fingindo. Este homem deve estar fingindo calma. Vamos! Wong Teng se virou e acenou para Xu Jie e seus outros amigos. Então, ele caminhou em direção à entrada do campo de caça. Ele estava cansado de caçar. As presas ali nem exigiam que ele liberasse um terço de seu potencial de habilidade com armas. Xu Jie não hesitou. Após culpar médio para Li Hongsheng, ele seguiu Wong Teng para fora. Zhou Baiyun se sentiu um pouco insatisfeito com a rejeição. Sang Ouyang disse a Zhou Baiyun: Irmã Ou, estamos todos cansados de caçar. Vamos voltar agora. Por favor, continuem se divertindo. Zhou Baiyun estava descontente com Wong Teng por ser desrespeitoso com ela. No entanto, ela não conseguia demonstrar suas emoções abertamente, então apenas assentiu com uma expressão calma. Espere por mim. Yu Hao não suportava se desfazer da arma na mão. Mas não havia sentido em continuar se ele fosse o único que restava, então ele correu e alcançou os outros. Os 4 retornaram à entrada e entregaram suas armas aos funcionários. Havia muitas cadeiras de praia dispostas ao redor da piscina ao ar livre. A luz do sol filtrava-se pelas árvores e a nascente da montanha à sua frente brilhava sob o sol. Wong Teng e seus amigos encontraram 4 cadeiras de praia vazias e se deitaram nelas. Suas mãos não descansaram, porém, enquanto desfrutavam de algumas frutas geladas, lanches e bebidas. O grupo também admirou as belezas da piscina. Tissé, que vida boa! Xu Jie e Sang Ouyang riram como patos. Yu Hao não pôde deixar de olhá-los algumas vezes. Então, lançou um olhar de desprezo antes de se virar para Bai Wei com uma expressão sincera. É bom ser jovem. Todo mundo é cheio de vitalidade. Wong Teng usava óculos escuros e segurava um cigarro na boca. Enquanto dava uma tragada no cigarro, ele lamentou como um velho. Este jovem estava atuando de novo. Desta vez, ele estava fingindo na frente de ninguém. Xu Jie de repente se inclinou e perguntou com um olhar secreto no rosto: Irmão Wong Teng, de quem você gosta? De mim? Xu Jie assentiu. Wong Teng olhou para a piscina antes de responder. O que há para dizer? Vou escolher a que tiver o melhor corpo. Sem vergonha. Os 3 exclamaram simultaneamente. Wong Teng riu alto em resposta. Quando ele se virou para olhar para as beldades novamente, uma cena repentina o fez apertar os olhos. Ele pegou uma pequena pedra no chão e a jogou para fora com os dedos. Sucos! A pedra cortou o ar e atingiu a mão de um jovem. Este cara estava secretamente tentando molestar uma jovem. A força e a precisão estavam certas. Perfeito! Ah! O jovem gritou de dor. Ele retraiu imediatamente a mão, como se tivesse sido picado por agulhas. O que foi? Bai Wei se virou e olhou para o jovem com curiosidade. Ah! Nada, nada. Acho que fui mordido por alguma coisa. Me assustou. Ele riu sem jeito enquanto colocava a mão atrás das costas, sem deixar vestígios do crime. Bai Wei o ignorou e continuou brincando de pistola d'água com as outras jovens. Sucos, sucos, sucos. O jovem olhou para as costas da mão. Estava inchada. Doía tanto que ele ofegou de dor. O que aconteceu agora? Ele examinou os arredores, confuso. Infelizmente, não viu nada. Wong Teng pensou que, depois daquela lição, o jovem se conteria. Mas, mais de 10 minutos depois, o jovem se esgueirou por trás de Bai Wei e levantou a mão novamente na tentativa de apalpá-la. Wong Teng franziu a testa. Ele não tinha terminado? Ele pegou uma pedra maior e a jogou para longe mais uma vez. A pedra voou em direção ao jovem com uma forte rajada de vento. Desta vez, não atingiu as costas da mão. Em vez disso, o golpe foi direcionado diretamente para a parte inferior do corpo. Tapa! Um som agudo abalou os corações dos homens. Ai! Depois, outro uivo de dor foi ouvido. O grito de estremecer a terra fez todos pularem de susto. O rosto do jovem se distorceu enquanto ele agarrava a parte inferior do corpo. Ele estava encolhido como um camarão enorme. O que aconteceu? Todos se viraram para olhá-lo. Seus amigos se aproximaram e demonstraram alguma preocupação. O jovem não se atreveu a dizer a verdade. Ele acenou com a mão fervorosamente e levou um longo tempo para se acalmar.
Finalmente, ele respondeu com a voz rouca: Estou bem. Estou bem. Acho que algo me mordeu. Bai Wei lançou-lhe um olhar confuso quando ouviu sua resposta familiar. Nas 2 vezes, essa pessoa estava atrás dela. Nas 2 vezes, ele gritou sem motivo e explicou que foi mordido por algo. Ela não era estúpida. Bai Wei teve um palpite e levantou a cabeça. Seu olhar pousou coincidentemente em Wang Teng, que estava na praia. Wang Teng ergueu as sobrancelhas e fez um sinal para ela. Bai Wei ficou esclarecida e enojada com o jovem. Depois disso, ela não tinha mais vontade de se divertir. Saiu da piscina e foi até Wang Teng e seus amigos. Encontrou um banco vazio e sentou-se nele. Então, conversou casualmente com eles enquanto tomavam algumas bebidas. Bai Wei não mencionou o que tinha acabado de acontecer. O tempo passou rápido. Logo, o céu escureceu e todos começaram a fazer uma fogueira. Antes disso, Zhou Baiyun já havia ordenado que as pessoas limpassem as presas capturadas. Nesse momento, pratos e pratos de carne de caça fresca foram servidos. Aqueles que sabiam fazer churrasco começaram a mostrar suas habilidades. Eles precisavam se apresentar bem diante das beldades. A refeição consistia em carne e vegetais grelhados. Os lábios de todos estavam cobertos com óleo da comida, mas eles não a achavam gordurosa. A atmosfera ficou mais animada enquanto eles harmonizavam a comida com cerveja. Os rapazes e moças estavam reunidos em pequenos grupos, cantando e tocando juntos como se conhecessem há muito tempo. Enquanto se divertiam, o tempo passava lentamente. Por volta das 21 horas, todos começaram a se sentir cansados após um dia inteiro de diversão. Eles se prepararam para voltar. Zhou Baiyun se levantou e bateu palmas para chamar a atenção de todos. Ela planejava dizer algumas palavras educadas antes de se separar. Todos a respeitaram e a olharam em silêncio. Zhou Baiyun abriu a boca. Bum! De repente, uma forte explosão veio da floresta ao longe. Mesmo estando longe, eles ainda sentiram o chão vibrar um pouco. O que aconteceu? Todos ficaram espantados. Eles olharam na direção de onde o som veio. Estava escuro como breu, e nada podia ser visto claramente. Capítulo 28. Massacre dos guerreiros marciais. A multidão trocou olhares entre si. Ninguém sabia o que estava acontecendo na floresta. Li Hongsheng saiu naquele momento e disse a Zhou Baiyun: Vou dar uma olhada. Tudo bem, tenha cuidado. Zhou Baiyun assentiu e respondeu. Li Hongsheng sorriu. Ele correu para a floresta à sua frente e desapareceu na escuridão. Li Hongsheng é um discípulo marcial em estágio avançado, certo? Em uma situação como essa, apenas pessoas que praticam artes marciais são úteis, disse um rico de 2ª geração com inveja. Wang Teng olhou para o céu escuro da noite. Ele hesitou por um momento antes de dizer a Xu Jie e seus amigos: Esperem aqui. Não corram por aí. Eu vou dar uma olhada. Irmão Wang Teng, tenha cuidado, disse Bai Wei, preocupado. Wang Teng assentiu. Ele pisou no chão e seu corpo se ergueu abruptamente. Batendo os dedos dos pés nos galhos levemente, Wang Teng voou para a copa de uma árvore enorme como um pássaro. Todos exclamaram surpresos. Não esperavam que Wang Teng, de aparência comum, também fosse um discípulo marcial. Além disso, considerando sua habilidade, ele não era mais fraco que Li Hongsheng. De fato, era um discípulo marcial em estágio avançado. Além disso, a julgar por sua habilidade, ele era mais poderoso que Li Hongsheng. Um vislumbre passou pelos olhos de Zhou Baiyun enquanto ela encarava a figura em pé no topo da enorme árvore. Wang Teng olhou para longe e identificou a direção. Então, exerceu força sobre as pernas e liberou sua força monstruosa em uma fração de segundo. Bum! Quando ele bateu os dedos dos pés no topo, a coisa toda explodiu, e lascas de madeira e folhas se espalharam do céu. A figura de Wang Teng já havia disparado como uma flecha disparada do arco. Ele cortou o céu noturno e usou as inúmeras árvores para se mover rapidamente pela floresta em pleno ar. O grupo de 2ª geração rica e filhos de oficiais ficaram deslumbrados com Wang Teng. Seria essa a verdadeira habilidade de um discípulo marcial em estágio avançado? Se Li Hongsheng visse essa cena, denunciaria Wang Teng por agir em público novamente.
Para o inferno com os discípulos marciais em estágio avançado. Isso não era arte marciais. Qual discípulo marcial em estágio avançado tinha esse tipo de habilidade? Se todos os discípulos marciais em estágio avançado fossem tão poderosos quanto ele, a cidade estaria cheia de discípulos marciais pulando em telhados e escalando muros. Pouco depois de Wang Teng partir, Li Hongsheng retornou. Você descobriu alguma coisa? Zhou Baiyun se aproximou e perguntou. Li Hongsheng balançou a cabeça. O som veio de algum lugar extremamente distante. Verifiquei todas as áreas próximas. Não notei nada em comum. Bang! Assim que ele terminou de falar, outra forte explosão sacudiu os tímpanos da multidão. A atmosfera ficou estranha por um segundo. Li Hongsheng sentiu-se envergonhado. Xu Jie e seus amigos bufaram sem qualquer escrúpulo. Eles não demonstraram nenhuma intenção de esconder suas gargalhadas. Isso deixou Li Hongsheng ainda mais furioso. Do que você está rindo? Ei, onde está Wang Teng? De repente, ele percebeu que Wang Teng havia desaparecido. Depois que você saiu, Wang Teng foi dar uma olhada, disse Zhou Baiyun. A expressão de Li Hongsheng ficou ainda mais feia. Que P***A? Por que esse sujeito está interferindo em tudo? Vamos esperar mais um pouco. Talvez Wang Teng traga alguma informação, sugeriu um dos ricos da segunda geração. Tudo bem, vamos esperar um pouco. Zhou Baiyun assentiu. Wang Teng voou pela floresta. Ele batia os pés nas copas das árvores todas as vezes antes de saltar para a frente. Honestamente, discípulos marciais comuns em estágio avançado não eram tão poderosos quanto ele. A copa de uma árvore era delicada. Se você exercesse muita força, cairia. Por outro lado, se sua força não fosse suficiente, você seria incapaz de ganhar o impulso para saltar para a frente. Discípulos marciais normais em estágio avançado não tinham sua força nem seu controle corporal excepcional. Portanto, eles não podiam surpreender a multidão com um desempenho deslumbrante como a de Wang Teng. Após algum tempo, Wang Teng parou. Ele pulou da árvore e pousou levemente no chão. Deve ser por aqui. Wang Teng examinou a escuridão ao seu redor. Ele havia notado algo errado. Houve uma briga aqui há pouco. A explosão foi tão alta. Seriam guerreiros marciais? Wang Teng teve um pensamento repentino, assustando-se. Se fossem realmente guerreiros marciais, é melhor eu ficar aqui. Assim que Wang Teng sabiamente decidiu recuar, ele hesitou. Mas guerreiros marciais soltam bolhas de atributos quando lutam, certo? E se houver algo que eu precise? Ele congelou no local. Em sua mente, a voz à direita o alertava que a curiosidade matou o gato. Mas a voz à esquerda o seduzia. Grandes sucessos vinham com grandes riscos. Por que eu não dou uma olhada primeiro? Se a situação não estiver certa, eu vou fugir imediatamente. No final, Wang Teng se convenceu e explorou cuidadosamente a floresta. Ele estava estranhamente nervoso. Ele avançou por mais 10 metros. Árvores caídas podiam ser vistas ao seu redor. Os galhos das árvores estavam quebrados com marcas de queimaduras neles. Havia também alguns buracos no chão. Metade das bordas dos buracos profundos estavam queimadas, enquanto a outra metade estava coberta com cacos de gelo. Wang Teng abriu a boca. Ele estava atônito. Seria este o poder de um guerreiro marcial? Ele deu alguns passos para frente e seu olhar congelou. Havia uma figura caída no chão. Parecia estar morta. Algumas bolhas de atributos flutuavam ao lado da figura. Wang Teng ficou louco de alegria. No entanto, assim que o sentimento surgiu em seu coração, ele sentiu uma sensação de medo surgindo por todo o seu corpo. Isso afogou completamente sua felicidade. Em um instante, a cabeça de Wang Teng ficou dormente e arrepios começaram a aparecer em seu corpo. Ele sentiu uma dor aguda em algum lugar nas costas. Sem pensar, Wang Teng executou seu trabalho de pés de nível de maestria em velocidade máxima. Ele não teve tempo de se esquivar para o lado, então só conseguiu inclinar o corpo ligeiramente. Golpe! O brilho de uma espada cortou o ar ao lado do corpo de Wang Teng. Suas roupas foram cortadas e sua pele perfurada. Um jato de sangue fresco espirrou por toda parte. Felizmente, era apenas um ferimento externo. No entanto, Wang Teng não ousou relaxar. O perigo ainda o espreitava.
Quase ao mesmo tempo em que se esquivava do ataque, ele apertou a mão e uma pequena arma rúnica apareceu em sua mão. Ele disparou vários tiros na direção de onde vinha o brilho da espada. Bang, 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 bang. Wong Teng só parou de atirar após esvaziar a arma. Ele então correu para trás de uma árvore e a usou como cobertura. Wong Teng ofegava enquanto seu coração ameaçava saltar do peito. Ele podia sentir a morte acariciando suas costas agora mesmo. Quem é? Quem diabos é ele? Por que ele quer me matar? A floresta estava estranhamente silenciosa. Além das folhas, farfalhando ao vento, nenhum outro som podia ser ouvido. Wong Teng esperou alguns minutos antes de esticar a cabeça ligeiramente para fora e olhar na direção de onde a espada tinha vindo. Uma figura negra estava encostada em uma árvore, imóvel. Havia algumas bolhas flutuando ao lado dessa figura. O brilho fraco das bolhas permitiu que Wong Teng mal distinguisse a figura. Ele parecia estar morto. Eu o matei? Será que ele não é um guerreiro marcial? Wong Teng estava cheio de curiosidade. No final, ele não conseguiu se conter e se aproximou. No entanto, ele ainda estava em vigilância básica. Wong Teng transferiu sua energia para os punhos e se preparou para lutar a qualquer momento. No entanto, quando se aproximou da figura, descobriu que a pessoa estava realmente morta. Houve um tiro na cabeça e mais alguns tiros em seus órgãos. Se essa pessoa não estava morta, não era humana. Ufa! Wong Teng imediatamente deu um suspiro de alívio. Ele tocou a cintura antes de olhar para a mão. Estava coberta de sangue. Que sorte! Quase morri. O mundo dos guerreiros marciais é realmente tão perigoso? Eles matam pessoas quando querem? Wong Teng ficou perplexo enquanto observava o rosto do cadáver. Esta pessoa não morreu em paz. Ainda havia resquícios de descrença e medo da morte iminente em seu rosto. Talvez ele não esperasse morrer em minhas mãos. O olhar de Wong Teng pousou nas bolhas caídas ao lado desta pessoa. Ele as pegou. Talento de fogo da escritura da chama vermelha, nível iniciante, força do fogo 2. Capítulo 29, Soldado de uma estrela nível guerreiro marcial escritura da chama vermelha talento de fogo em estágio iniciante força do fogo 2 habilidade da espada mirim de fogo 10 espírito 0,1 Wong Teng coletou todas as 5 bolhas e, naquele instante, todo o seu corpo sofreu uma tremenda mudança. Quando o espírito 0,1 se integrou ao seu corpo, a mente de Wong Teng ficou clara. A sensação durou apenas um instante e desapareceu em uma fração de segundo. Ao mesmo tempo, seu corpo sofreu algumas mudanças inexplicáveis. Quando ele fechou os olhos antes, estava escuro como breu. Mas, agora, ele era capaz de sentir inúmeras pequenas partículas vermelhas de fogo flutuando acima da terra. Elas eram como pequenas fadas com vida. Força do fogo. Esta era a força do fogo. Depois que o corpo de Wong Teng completou sua transformação, a força do fogo pairando ao seu redor parecia ter descoberto um parque de diversões. Elas voaram alegremente em sua direção e entraram em seu corpo através dos vários poros de sua pele. No entanto, como não receberam nenhuma orientação, elas só sabiam como invadir seu corpo. Felizmente, uma lembrança que surgiu do nada conseguiu ajudá-lo. Escritura da chama vermelha, escritura da habilidade da força. Na mente de Wong Teng, uma sombra virtual começou a praticar a escritura. Wong Teng podia ver claramente os meridianos no corpo da sombra. Eles se espalhavam de seus membros com sua espinha como o tronco, cobrindo todo o seu corpo. A força de fogo imediatamente encontrou sua direção. Os 2 pontos de atributo da força de fogo que ele acabara de coletar eram os mais obedientes. Eles agiram como líderes e comandaram os outros pequenos atributos da força a se alinharem enquanto marchavam para os meridianos de Wong Teng. Finalmente, eles seguiram a espinha e se reuniram em sua parte mais baixa. Uma luz vermelha brilhou intensamente. Bum! Uma onda de calor explodiu da parte inferior de sua espinha e se espalhou por todo o corpo de Wong Teng. O ferimento que ele sofreu antes começou a se curar rapidamente conforme o calor diminuía, até que se curou completamente. Então, a bola de calor disparou do topo de sua cabeça como um balão de vapor. À medida que se dissipava lentamente, a luz vermelha na parte inferior de sua espinha também diminuiu. Tudo logo se acalmou.
Do outro lado de sua mente, outra figura segurava uma espada de batalha e praticava. O poder do fogo envolvia a espada de batalha, e sua força era formidável. A habilidade da espada mirim de fogo, técnica de batalha da força. Depois que a cena desapareceu, Wang Teng abriu os olhos. Ele suprimiu a felicidade em seu coração e olhou para seu painel de atributos. Wang Teng ficou chocado com o que viu. Seu painel de atributos havia passado por uma transformação. Iluminação, 83 espírito, 12,1 talento, talento de fogo em estágio iniciante, 10,300 avos. Força, 600 avos fogo, guerreiro marcial de nível de soldado de uma estrela. Escritura, escritura da chama vermelha, fundação 100 avos. Técnicas de batalha, técnicas básicas de batalha, domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, habilidade com armas, pequena conquista, habilidade com espada Kirin de fogo, fundação 10 avos. Conhecimento, assuntos básicos, nota máxima, poder de batalha geral, 132, a decisão final pertence ao sistema, círculo preenchido. Círculo preenchido. O que é isso? Wang Teng olhou para o painel de atributos totalmente diferente, especialmente para a linha força. Ele não conseguia mais desviar o olhar. Nível de soldado de uma estrela? Eu me tornei um guerreiro marcial. Wang Teng cerrou o punho e respirou fundo várias vezes antes de se acalmar à força. Então essa pessoa era realmente um guerreiro marcial. Eu realmente matei um guerreiro marcial. Ele abaixou a cabeça e olhou para o cadáver do guerreiro marcial à sua frente. Ele não sabia que emoções deveria ter. Suspiro. No final, ele soltou um suspiro profundo. De repente, Wang Teng lembrou-se de que havia outra pessoa deitada do outro lado. A figura também deixou cair algumas bolhas de atributos. Wang Teng precisava pegá-las rapidamente, ou elas desapareciam. Felizmente, a cena agora parecia muito longa, mas apenas alguns segundos se passaram na realidade. Quando Wang Teng voltou para a pessoa deitada no chão, as bolhas estavam ficando transparentes, mas não haviam desaparecido completamente. Ele as pegou. Talento de gelo de estágio iniciante, força de gelo 1, escritura de gelo profundo, punho de gelo fantasma 8. Havia 4 bolhas de atributos, com a bolha espírito faltando. Se Wang Teng estivesse certo, esse sujeito também era um guerreiro marcial. Conforme as bolhas de atributos se fundiam no corpo de Wang Teng, o mesmo aconteceu novamente. Wang Teng recebeu o talento de gelo de estágio iniciante, e seu corpo se tornou atraente para a força de gelo. Todas as partículas de gelo flutuando ao seu redor surgiram em seu corpo. A escritura da habilidade da força, escritura do gelo profundo, começou a demonstrar seus usos. A figura na mente de Wang Teng estava sentada de pernas cruzadas. Na realidade, Wang Teng copiou as ações da figura, cruzou as pernas e sentou-se. Ele seguiu a escritura do gelo profundo e guiou a força do gelo ao redor de seu corpo através de seus meridianos. A sensação de frio e gelo o fez tremer. Uma fina camada de gelo apareceu no chão ao seu redor. Wang Teng não percebeu, no entanto. Ele comandou a força do gelo e a congregou na parte mais baixa de sua espinha. Bum! O fluxo de força do gelo na espinha despertou as partículas da força do fogo que haviam se posicionado ali recentemente. Esses dois elementos eram naturalmente incompatíveis. Uma vez que se encontrassem, um deveria desaparecer. Eles nunca permitiriam que o outro elemento existisse em sua vizinhança. No entanto, assim que as duas forças estavam prontas para um confronto e o confronto era iminente, uma energia profunda e misteriosa surgiu entre essas duas forças. Essa energia permitiu que a força do gelo e a força do fogo se acalmassem. As duas forças giraram lenta e finalmente se tornaram círculos, mantendo um equilíbrio estável. Ao mesmo tempo, informações sobre o punho de gelo fantasma se fundiram com sucesso com a memória de Wang Teng. Ele havia recebido outra técnica de batalha da força. Poucos minutos depois, Wang Teng soltou um longo suspiro e abriu os olhos. Aquilo era perigoso. Gelo e fogo são incompatíveis. Eles quase explodiram no meu corpo. Aquilo quase me matou de susto. Wang Teng ainda tinha medos persistentes.
Ele sentia que, após voltar para casa, precisava ler sobre guerreiros marciais. Caso contrário, poderia cometer outro erro de senso comum e se matar sem saber como morreu. Falando nisso, essa energia vinha do chefe supremo, o sistema? Wong Teng ponderou sobre essa questão por algum tempo, mas não conseguia pensar em outra explicação. Era provável que o sistema o tivesse ajudado. Afinal, ele não tinha um anel mágico, então sabia que não haveria um velho aparecendo de repente para salvá-lo da beira da morte. Ele não teria a chance de chorar e chamar o velho de seu mestre tio. Que cena tocante. Moveu céus e terra e tocou o coração de todos. Wong Teng se levantou e deu um tapinha nas folhas secas de seu corpo. Naquele momento, ele notou que o chão ao seu redor tinha uma camada de gelo. Wong Teng ficou atordoado. A força é realmente incrível. Wong Teng exclamou. Ele olhou para os cadáveres dos guerreiros marciais e contemplou. Bem, vamos revistar os cadáveres. Ele olhou nos bolsos. Além de um telefone celular e uma barra de aço, não havia mais nada. Mas, as luvas bruno escuras em sua mão chamaram a atenção de Wong Teng. Isso é bom. Vou ficar com ele e examiná-lo quando voltar para casa. Ele correu para o outro guerreiro marcial do elemento fogo e procurou em seus bolsos também. Um iPhone 8. Um isqueiro Zippo. Isso é bom. Vou ficar com ele. Havia também um maço de cigarros amassados em seus bolsos. Parecia que este homem era um fumante. Wong Teng aguardou sem hesitar. Ei, esta espada não é ruim. Wong Teng abriu os dedos do cadáver e avaliou a longa espada com runas vermelhas brilhantes. Ele a tomou imediatamente. Por favor, não me culpe. Não leve nada com você na morte. Você pode ver isso como uma forma de contribuição para a sociedade, murmurou Wong Teng. Capítulo 30. Após uma grande colheita, como você pode se esquecer de destruir? Após vasculhar os cadáveres e pegar tudo o que pôde, Wong Teng se virou para ir embora. Ele já havia deixado o grupo há muito tempo. Se não voltasse logo, Xu Jie e seus amigos poderiam vir procurá-lo. Se vissem essa cena. Espere! Wong Teng franziu a testa. Ele havia tomado os pertences desses dois guerreiros marciais. Se alguém viesse investigar, o encontraria facilmente. Deveria destruir as evidências queimando os cadáveres? Parecia que essa era a única coisa que ele podia fazer. Wong Teng colocou os dois cadáveres em um buraco fundo e ativou a força do fogo em seu corpo. Uma pequena chama bruxuleante apareceu em seu dedo. Você criou este buraco fundo. Acontece que você pode usá-lo agora. A cremação é popular na sociedade hoje em dia. É ecologicamente correta e não desperdiça massa de terra. Como se recita aquele poema? Ah, certo, embora transformados em lama, eles nutririam o crescimento das flores na próxima primavera. Após morrer, você ainda pode contribuir para esta floresta. Que lindo! Wong Teng tagarelou por alguns segundos antes de fixar os olhos no guerreiro marcial que queria matá-lo. Suas emoções eram complexas. Embora você quisesse me matar, eu não morri e até mesmo matei você. Este isqueiro e este cigarro serão a compensação pelo sofrimento emocional que você me causou. Agora, vou cremar você, já que ainda sou uma boa pessoa. Ele estalou os dedos e a chama se apagou, pousando precisamente no cadáver. O cadáver se incendiou, queimou furiosamente como uma chama intensa. Como estava usando a força como combustível, a chama queimava furiosamente. Em poucos segundos, os dois cadáveres se transformaram em cinzas. Nada foi deixado para trás. Sem os cadáveres, ninguém saberia o que aconteceu aqui esta noite. Mesmo que alguém conseguisse encontrá-lo, seria incapaz de saber o que ele levou. Perfeito, é hora de voltar. Mas por que essas duas pessoas estavam brigando ali no meio da noite? Era por diversão? Wong Teng ficou perplexo. Ele examinou os arredores, mas não encontrou nada. No final, Wong Teng só conseguiu balançar a cabeça. Parecia que estava pensando demais. Wong Teng decidiu retornar ao grupo. Após dar um passo, ele recolheu os pés. Wong Teng olhou para a enorme árvore na qual o guerreiro marcial do elemento fogo estava encostado naquele momento. Ele teve uma sensação estranha. Caminhou sob a árvore e olhou para cima. As folhas bloqueavam sua visão, então ele não conseguia ver nada. Ele não teve escolha a não ser pular levemente.
Wong Teng pousou em um galho e olhou ao redor casualmente. Seu olhar congelou. Era uma mochila. Wong Teng pulou e tirou a mochila do galho. Ele abriu o zíper da bolsa e a encontrou cheia de feno. O feno estava enrolado em um ovo. Eles estavam brigando por este ovo? Wong Teng tocou o queixo enquanto se perguntava. Os guerreiros marciais estavam mortos, então não havia sentido em pensar nisso. Este ovo pertencia a ele agora. Wong Teng saiu por meia hora. Por que ele ainda não voltou? Os ricos da segunda geração e os filhos de oficiais estavam ficando impacientes com a longa espera. Eles estavam um pouco infelizes. Nós não pedimos para vocês esperarem. Se quiserem ir embora, podem ir. Por que estão reclamando? Xu Jie franziu a testa e respondeu. Isso não está certo. Estamos esperando porque estamos preocupados com Wong Teng. No entanto, do ponto de vista de Wong Teng, não é certo que ele faça tantas pessoas esperarem. Se ele não consegue encontrar nada, deveria ter voltado mais cedo. Ele não precisa se mostrar tão arrogante, disse Li Hongsheng. Isso mesmo. Acho que ele apenas se gabou de ser um discípulo marcial em estágio avançado. Um jovem zombou. Algumas outras pessoas queriam intervir, mas uma voz de repente surgiu da floresta. Eu nunca disse que sou um discípulo marcial em estágio avançado, certo? Nesse caso, não existe um autoproclamado discípulo marcial em estágio avançado. A expressão do jovem congelou. Wong Teng olhou para ele com indiferença. Então, sorriu para a multidão. Desculpem-me por fazê-los esperar tanto tempo. Esqueci que sou ruim com direções, então me perdi acidentalmente. Todos quase desmaiaram. De onde você tirou coragem para entrar em uma floresta sozinho quando não tem senso de direção? Investigação? O que você pode investigar? Jovem mestre Li, tenha cuidado. Você pode se tornar um fofoqueiro se continuar falando pelas costas dos outros. Wong Teng olhou para Li Hongsheng e lhe deu um sorriso misterioso. Sentindo-se culpado por seu olhar, Li Hongsheng desviou o olhar. Zhou Baiyun não acreditou nas bobagens de Wong Teng, no entanto. Ela caminhou até a frente e perguntou. Jovem mestre Wong, você descobriu alguma coisa? Não. Circulei pela vizinhança algumas vezes e finalmente consegui encontrar o caminho de volta. Não vi nada. Wong Teng balançou a cabeça e respondeu. Zhou Baiyun olhou para ele atentamente com um olhar significativo. Ela disse, nesse caso, vamos voltar. Está ficando tarde. Ninguém se opôs. Todos voltaram para a vila na montanha para pegar seus carros antes de se despedir e ir embora. É claro que precisávamos mencionar que a pessoa que capturou o maior número de presas foi Li Hongsheng. Como Wong Teng havia saído do campo de caça mais cedo, Li Hongsheng havia vencido por uma pequena margem. Ele recebeu um presente misterioso. Era algo que Zhou Baiyun trouxe do exterior, uma boneca de tamanho humano. E era uma fêmea. A expressão de Li Hongsheng era indescritível naquele momento. O carro de Wong Teng e Xu Jie entrou na cidade de Donghai um após o outro. No cruzamento, enquanto esperavam o sinal abrir, Xu Jie abaixou o vidro da janela e gritou para Wong Teng, Irmão Wong Teng, vamos para casa primeiro. Por favor, mande o pequeno Wei de volta. Vá em frente. Mande uma mensagem quando chegar em casa. Wong Teng acenou com a mão. Os dois se separaram no cruzamento. Wong Teng deixou Bai Wei em casa. Ela morava em outro bairro de vilas, conhecido como Jinhua. Havia muitas pessoas ricas na cidade de Donghai, então, naturalmente, havia muitos bairros de vilas semelhantes. Bai Wei parou em frente à entrada de uma vila e acenou na ponta dos pés. Irmão Wong Teng, vá para casa logo. Tenha cuidado ao voltar. Vou me despedir agora. Durma cedo. Você envelhecerá mais rápido se dormir tardiamente. Wong Teng sorriu e foi embora. Você é quem vai envelhecer. Bai Wei fez beicinho. Ao longo do caminho, Wong Teng dirigiu muito rápido. Ele só queria chegar em casa o mais rápido possível para contar e examinar os ganhos que havia recebido naquela noite. Ele havia escondido a mochila contendo o ovo misterioso, a espada de batalha do guerreiro marcial do elemento fogo e os outros itens pequenos no porta-malas do carro com antecedência. Mais cedo, Wong Teng havia corrido de volta para a vila na montanha o mais rápido que pôde para esconder os itens.
Então, ele voltou para encontrar Zhou Baiyun e os outros. Senão, não havia como explicar os muitos itens que carregava. Felizmente, quando conseguiu seu avanço, o ferimento criado pelo guerreiro marcial do elemento fogo havia cicatrizado. Ele também seria incapaz de explicar se não cicatrizasse. Wong Teng tirou suas roupas manchadas de sangue e rasgadas e encontrou uma camisa de cor semelhante para vestir. A noite estava escura, então ninguém percebeu que ele havia trocado de roupa. Como estava com pressa, isso foi o melhor que pôde fazer. Algumas explicações não resistiam a uma análise cuidadosa. Zhou Baiyun provavelmente notara algo errado, mas não tinha provas. Teve que parar em seu palpite. Wong Teng se lembrou das coisas que fazia enquanto dirigia seu carro. Após confirmar que não havia nenhum grande problema, ele finalmente se sentiu um pouco mais aliviado. O ovo, ele se sentiu como um ladrão. Ele balançou a cabeça. Havia apenas alguns carros na estrada à noite. Wong Teng colocou o cotovelo esquerdo na janela do carro e apoiou a cabeça na mão. Começou a dirigir com uma mão como um motorista experiente. Ao passar por uma rua comercial, Wong Teng viu a rua movimentada e próspera com o canto do olho. Já passava das 22 horas, mas ainda havia muita gente na rua. Riam e se divertiam. Os rapazes seguravam as mãos das moças e ficaram a noite toda. Foi tão bom. A vida de uma pessoa comum também não é ruim. Como Wong Teng pensou, uma figura familiar apareceu de repente em sua visão.